Olá pessoal, iniciamos o nosso momento Tira Dúvidas de Filosofia. Vou responder a algumas questões que chegaram por meio do ClassUp. E a primeira questão que vocês me colocaram é sobre os trabalhos, que tinham sido até então suspensos, por causa até nos organizarmos e ver como as coisas vão acontecer. Então nós vamos retomar os trabalhos avaliativos. Eu enviarei as orientações para vocês sobre aquele trabalho de filosofia relacionado a filmes. Eu vou enviar todas as orientações dele e também os links para vocês baixarem e assistirem os filmes na próxima semana, tá bom? Então, a primeira questão que me chegou foi com relação ao capítulo 3º, que nós vimos, que é com relação ao Eros e Filosofia, que é uma análise sobre o banquete de Platão, e a questão ela se refere ao conceito, se apego e carência estão relacionados também ao conceito de Eros em Platão, e se há algum filósofo que fale da necessidade do Eros com relação a si próprio. Então vejam só, sim, o apego e a carência estão dentro do conceito de Eros de Platão, justamente porque, vejam só, na história do banquete, o banquete é uma história na qual Sócrates reúne vários filósofos e parte da necessidade inicialmente de dar atenção filosófica ao Eros propriamente, que é um amor propriamente carnal, que até então os filósofos não tinham dado atenção a ele. E se percebe durante os discursos realizados no banquete que Eros não é filho de Afrodite, deusa do amor, mas ele é filho de Poros, do deus Poros, que é uma representação da abundância, de certo modo também da prudência, e de Pênia, que é justamente a representação da falta, da pobreza. Ele é filho desses dois. Então, justamente o Eros ele tem essa dupla dimensão, da abundância e da carência, que também é expressa naquela imagem do andrógeno, que está também lá no livro do Banquete de Platão, que representa justamente essa separação que houve de um único ser e que a partir desse momento os dois passam a ser dirigidos pela busca daquilo que lhe falta, digamos assim, da outra metade da laranja. É exatamente isso a imagem que Platão quer colocar. Então, de fato, a carência está incluída no conceito de Eros de Platão justamente por esse motivo, porque o Eros está profundamente relacionado a essa dimensão da busca por aquilo que lhe falta. E sobre se há algum filósofo que fale da necessidade do Eros a si próprio, sim, há vários filósofos. Eu menciono um filósofo contemporâneo, que é Fernando Savater, um filósofo espanhol. Ele tem um livro, inclusive, que se chama Ética como Amor Próprio. Ele parte dessa ideia de que a ética, ela é, na verdade, vou citá-lo, ela é uma forma ilustrada de amar a si mesmo. A pessoa moral é um egoísta bem informado que sabe o que quer, o que lhe convém e o que busca. Então, é uma ética que parte da autoafirmação, do amor próprio, com busca de excelência, de perfeição, e que, portanto, o amor ao outro, digamos assim, na ética do Fernando Savater, vai nascer justamente do amor a si próprio. Então, é uma ética, digamos, centrada na pessoa, mas como nos termos dele, é um egoísta bem informado e que orienta o seu egoísmo de tal ele vê o egoísmo nesse sentido de forma positiva, porque passa a gerar um amor próprio tal que faz o indivíduo a ter boas atitudes com relação a si e com relação a outras pessoas também. Então, essa é a minha indicação sobre o tema do amor a si próprio. Claro, há várias outras, mas acho que essa é uma excelente indicação por ser um autor contemporâneo bastante interessante. Uma questão, eu acho interessante, sobre esse tema, uma questão que caiu no Enem de 2016. Vejamos, vamos analisar. Os andrógenos tentaram escalar o céu para combater os deuses. No entanto,
os deuses, em um primeiro momento, pensam em matá-los de forma sumária. Depois, decidem puni-los da forma mais cruel. Dividem-no em dois. Por exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e, com uma linha, dividíssemos ao meio. Dessa forma, até hoje, as metades separadas buscam reunir-se. Cada um, com saudade de sua metade, tentam juntar-se novamente a ela, abraçando-se, enlaçando-se um ao outro, desejando formar um único ser. Do Banquete de Platão. No trecho da obra O Banquete, Platão explicita por meio de uma alegoria ou, vejamos a opção correta, bem supremo como o fim do homem, não é o tema do que trata aqui, né? Opção B, prazer perene como fundamento da felicidade, é o contrário, né? Platão não trata a felicidade por meio da busca do prazer. Opção C, ideal inteligível como transcendência desejada, também não é o caso. A opção D, amor como falta constituinte do ser humano, é exatamente isso, né? Como disse, por ser filhos de Poros e Pênia, o amor para Platão nasce justamente da busca por aquilo que lhe falta, né? Então, é sim, a falta é algo constituinte do ser humano. E por isso, justamente, o que tem a ver com toda a teoria do conhecimento de Platão, né, essa busca, a saciedade, né, dessa busca, ela só vai acontecer na medida em que o ser humano conseguir fazer uma passagem das coisas sensíveis para as coisas inteligíveis, onde ele vai se encontrar de fato. Portanto, a opção E, o autoconhecimento como caminho da verdade, também não é o caso. Tá? Justamente porque, para Platão, o amor é a falta de algo, né? E justamente aí, nessa busca, e que é uma busca que ele reconhece, que ele coloca como sendo, por exemplo, a filosofia um instrumento muito importante nessa busca do ser humano, nessa caminhada do sensível ao inteligível, na qual tem tudo a ver o amor. Sobre o capítulo 5º, né, a visão moderna do ser humano, como disse, é importante ter em mente essa passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, né, movimento no qual as razões que constituem o ser humano, a visão do ser humano, vai se deslocando de razões religiosas, razões relacionadas a Deus, e vai passando para uma visão relacionada apenas buscada no ser humano. Vejamos uma questão. Leia o excerto abaixo e assinale a alternativa que relaciona corretamente duas das principais máximas do existencialismo de Jean-Paul Sartre, a saber, a existência precede a essência e estamos condenados a ser livres. Com efeito, se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a uma natureza humana dada e definitiva. Ou seja, não existe determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos já prontos valores ou ordens que possam legitimar nossa conduta. Estamos condenados a ser livres, estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si mesmo e, como no entanto é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo que faz. Jean-Paul Sartre, em O Existencialismo é um Humanismo. Opção A. Se a essência do ser humano, do homem para Sartre é a liberdade, então jamais o homem pode ser em sua existência condenado a ser livre, o que seria, na verdade, uma contradição. Não, é o contrário. Esse é o pensamento de Sartre, né? A essência do homem é a liberdade e, portanto, está condenado a ser livre. Opção B. A liberdade em Sartre determina a essência da natureza humana, que, concebida por Deus, precede necessariamente a sua existência. Não, a liberdade, o ser humano não é concebido por Deus para Jean-Paul Sartre, né? Portanto, não há uma essência pré-determinada. Opção C. Para Sartre, a liberdade é a escolha incondicional, a qual o homem, como existência, já é lançado no mundo, está condenado e pela qual projeta o seu ser,
ou a sua essência. É exatamente essa a nossa opção correta, né? A escolha, a liberdade, ela é escolha, possibilidade de escolha incondicional, né? E a qual o ser humano está condenado. É o que constitui propriamente a liberdade sartreana, que implica, como nós vimos no texto citado, implica numa responsabilidade também radical. Portanto, a opção D, o existencialismo, é para Sartre o humanismo, porque a existência do homem depende da essência da natureza humana, que a precede e que é a liberdade. Não, a essência não precede o ser humano, ao contrário, é a sua existência. São os atos, as ações, as nossas escolhas que vão, ao longo do tempo, determinando a nossa essência, aquilo que nós somos e que é determinado por aquilo que nós queremos ser.